de tal modo que essa regra de entrada se desse com a remuneração já composta, porque uma vez adotado o subsídio, isso é bom ter presente, uma vez adotado o subsídio, não é regra ter reestruturação sobre reestruturação. Usou o subsídio, só reajusta linearmente. Houve 2 precedentes para magistrados quando foram sofrer um novo reajuste ano passado, mas à véspera da votação do crédito do MPI, cujo impacto para o governo era de algo perto de R$1 trilhão. E da Polícia Federal, por ocasião da realização do Plano Brasil. Então, não dá para ter a ideia ou trabalhar com a expectativa de que haverá reestruturação depois de adotado o subsídio. Adotado o subsídio, a regra é reajuste linear. Então, por que, na minha avaliação, o ideal nesse momento era se trabalhar para garantir uma melhoria salarial e ato contínuo, se é o interesse da carreira, trabalhar, adotar o subsídio, trabalhar para que essa regra de entrada entre num patamar maior. Porque se for entrar agora com salário defasado, a perspectiva de ganho certamente será menor. E, em segundo lugar, para fazer subsídio em substituição ao projeto da lá, só entra ano que vem. Se os projetos foram votados antes, aí elimina. E, em terceiro lugar, a presidente da República tende, uma hora dessa, ela vai fazer isso por pressão da própria magistratura, a adotar reajuste linear para todos os servidores, entendendo que já equalizou todo mundo, no Executivo já foi feito isso, e adotar reajuste linear. Se isso acontecer, vai ser o pior dos cenários para vocês, que é pegar o salário do jeito que está e só repor a inflação e, a partir daí, passa a ter atualização, mas com essa defasagem. Então, é fundamental, ainda que um eventual calendário longo de implementação, então, que eu digo aí, 4 parcelas, eventualmente, ainda que em 2 anos, tal, se buscar esse entendimento mais rapidamente possível. E facilitará se houver entendimento em torno de procedimentos que dê segurança ao Executivo em relação ao qual há o impacto. E nessa hipótese, na minha avaliação, só há uma alternativa, é incidir exclusivamente sobre a GAS. Já que ela é extensiva a todos os aposentados e pensionistas, não teria prejuízo, dá clareza para o Executivo em relação ao impacto que isso representa, e depois, se vier reajuste linear, ele terá que incidir sobre a nova base, ou reajuste. Em relação às emendas, o relator teve que retirar as emendas que ele apresentou, o Policarpo. Ele tinha uma emenda que eliminava 2 padrões, em certa medida atendia aos mais novos, e aumentava a gratificação para até 190%, a GAS para até 190% do modo gradual. Ele retirou, mas como relator, nada impede que ele possa, como relator, ter emendas para viabilizar isso. Então, o projeto está na mão de alguém que é da categoria, que é da carreira, e que, havendo acordo entre Executivo e Judiciário, terá boa vontade, vamos dizer assim, de viabilizar um entendimento que atenda aos interesses da categoria. Também tem relatores que não vai fazer o que o governo quer, nem o que as categorias desejam. Então, essa facilidade, acho que vocês têm, que é o fato de ter um colega de vocês na relatoria da matéria que pode buscar esse entendimento, essa solução negociada capaz de viabilizar o plano. Agora, na minha avaliação, a pressão tem que ser em 3 dimensões. A primeira, sobre o Judiciário, para cobrar do Executivo uma solução que já está atrasada, e realmente a defasagem é muito grande. O salário inicial do analista tribunal é menor do que o salário inicial do analista da Receita Federal. O analista da Receita Federal era técnico, de nível médio. Depois ele brigou e teve um decreto que inicialmente estabeleceu que a carreira seria de nível médio, mas o ingresso
nível superior, e depois na Super-Receita eles conseguiram dizer que a carreira era de nível superior. Fizeram uma alteração, que tinha vício de inconstitucionalidade, mas costuraram de um modo tal que o Executivo não tinha alternativa. Ou vetaram toda a criação da Super-Receita, ou aceitavam aquela alteração. Eles ficaram aceitando, inclusive com a denominação do cargo, que a proposta original era analista técnico, eles mudaram para analista. Então, o que acontece? Hoje o Judiciário está num patamar remuneratório aquém de uma carreira que era originalmente de nível médio. Os técnicos do Banco Central, que continuam como nível médio, devem ganhar hoje o salário inicial e final, provavelmente o mesmo que ganha um analista do Judiciário e do Ministério Público. Então, realmente há uma defasagem, uma dúvida nenhuma a respeito disso, e que precisa ser corrigida antes que o governo adote a política de revisão linear do serviço público para todos os servidores. Para que vocês tenham uma ideia em relação a isso. Se o Poder Executivo mandar um projeto de reajuste linear, vale para todos os servidores de todos os poderes. Quando se trata de linear, é o Executivo que tem a iniciativa, não é o Judiciário. O Judiciário faz reestruturações. Então, se enviar o linear, mata o projeto. Tem que, o mais rapidamente possível, chegar a um entendimento para reestruturar a carreira, aí, a partir daí, entrar numa regra de reposição linear, revisão geral, e pela lei existente, deve ocorrer até nos meses de janeiro de cada ano. Provavelmente o governo pode modificar essa data, mas o fato é que existem todos esses riscos de vir o linear, mata o projeto, o risco de ser aprovado o projeto de lei complementar, o PLP 549, de 2009, e não dá para subestimar esse risco, por 3 razões. A primeira, que esses projetos, previdência complementar e limite de gasto pessoal, foram apresentados pelo atual governo, ou pelo governo anterior, que o atual vai continuar, em primeiro lugar. Segundo lugar, isto foi elaborado por ocasião do envio ao Congresso do PAC 1. Quem formulou, concebeu e redigiu o PAC e esses projetos foram 3 pessoas. A ministra-chefe da Casa Civil de então, Dilma Rousseff, hoje presidente da República. A subchefe dela, Miriam Belchior, que hoje é ministra do Planejamento. E o terceiro nome foi o Nelson Barbosa, que era secretário de Assuntos Econômicos e hoje é secretário executivo da Fazenda. Não é o ministro, porque o Lula pediu que o Dilma continuar. Então, essas 3 pessoas estão em posto estratégico, vão querer brigar pela cria dela lá atrás e que coincide com essa lógica do ajuste, do corte de despesa, redução do custo. E o terceiro elemento é o fato de que o governo acabou de instalar, coisa de 2 semanas atrás, uma chamada Câmara de Gestão no âmbito do Conselho de Governo. É uma Câmara composta de 8 pessoas, 4 ministros de Estado, ministro Palocci, da Casa Civil, ministro Miriam Belchior, do Planejamento, ministro da Fazenda, e eu acho que a Tereza Campelo, não me recordo mais qual é o quarto, não, Desenvolvimento, Fernando Pimentel, e 4 empresários. O Gerdau, o cara da Suzano, papéis, o dono do Pão de Açúcar, Abílio Diniz, e o ex-presidente da Petrobras, aquele sujeito que queria botar lá no final da Petrobrax, com X, para descaracterizar uma empresa brasileira. Esses cidadãos vão orientar o governo, vão sugerir ao governo medidas no sentido de reduzir gastos. E certamente essas medidas, como o projeto que permite a dispensa por insuficiência de desempenho, que é um outro que eu não mencionei, mas que está lá na Bíblia para ser votado. Aliás, já foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, o Senado fez 3 emendas, essas emendas estão para ser votadas, mas o projeto já está aprovado. A aprovação dessas emendas ou rejeição não faz a menor diferença, ele segue para a sanção.